Olá, uma excelente noite a você. O programa Primeiro Plano dessa semana está em ritmo de romaria. Vamos conhecer mais dessa devoção linda que conquista fiéis mundo afora, aqui na TV das Bênçãos do Pai. Você sabe quem foi Constantino Xavier e Ana Rosa? Conheça o casal responsável por tornar a devoção ao Divino Pai Eterno conhecida. Vamos acompanhar a reportagem. A devoção ao Divino Pai Eterno surgiu no interior do estado de Goiás, cidade que hoje é conhecida como Trindade, a nossa amada capital da fé. Foi no ano de 1840, quando o casal de agricultores Constantino Xavier e Ana Rosa encontrou um medalhão de barro nas proximidades do córrego Barro Preto. Conta a história que a enxada do lavrador acertou algo rígido, mas não era uma simples pedra. Era um medalhão de barro com a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. Na simplicidade, o casal de agricultores não imaginava a grandiosidade daquele objeto. Porque ali estava realmente esculpida a imagem do centro da nossa fé, que é a Trindade Santa. E nós conhecemos a Trindade como a experiência da comunhão. O Deus Pai, Filho e Espírito Santo numa comunhão de amor que se movimenta em favor da humanidade. E ali está Maria. E essa é a grande grandeza deste ícone. Maria está sendo coroada, ela não foi coroada, ela está sendo coroada. Como todos nós, a humanidade, somos coroados como filhos da Trindade, como pessoas chamadas a viver a exemplo da Trindade. O casal se encantou e, demonstrando fé, amor e devoção, levaram o medalhão para casa, mas não imaginava que aquele acontecimento mudaria a vida do povo daquela região. Naquele momento, Constantino não entendia a grandeza da peça que ele estava encontrando, a sacralidade daquele instrumento. Naquele momento, ele pega aquele instrumento, chama Ana Rosa, e ali começa um grande movimento de devoção em torno desse medalhão. Aos poucos, a sua família, os vizinhos ali do entorno, a oração em torno desse medalhão, que traz para Constantino e Ana Rosa uma força de fé que alcançou o coração do Brasil. A centralidade do medalhão é Maria, mas os romeiros viram ali naquela devoção, naquele medalhão, a figura do Deus Pai, né? Então, assim, um povo que era assim, meio que distanciado das grandes metrópoles, é um povo simples, né, do interior de Goiás, e eles, assim, pessoas camponesas, né, do campo, e eles viram ali aquela figura do Divino Pai Eterno, e na igreja nunca se cultuou, né, uma devoção ao Divino Pai Eterno. Tanto que a primeira igreja dedicada ao Divino Pai Eterno é em Trindade. E depois o primeiro santuário também é em Trindade. Então, assim, e eles levam, né, esse medalhão para a vida deles. A partir daí, eles passaram a fazer o culto do Evangelho no Lar, o terço, em agradecimento a essa graça recebida, construíram uma pequena capelinha de Buriti e essa romaria foi crescendo como uma mancha de óleo. Então chamaram-se os compadres, vizinhos, as pequenas cidades em torno, e ela foi se transformando pouco a pouco nessa grande romaria. Então o mote formador da romaria do Divino Pai Eterno de Trindade é o Evangelho da família, nasceu na família. Essa romaria, ela é sertaneja cabocla, porque ela congregou muladeiros, carreiros, boiadeiros, pessoas do campo, na simplicidade do campo, e passaram a fazer as orações em torno desse medalhão. Algum tempo após o início das orações em torno do medalhão,
Constantino percorreu mais de 120 quilômetros de distância da região do Barro Preto até a cidade de Pirinópolis, com o intuito de restaurar o objeto sagrado. Ali morava um importante artista plástico goiano. Lá, ele encomendou uma imagem a partir do medalhão do grande artista Veiga Vale, que é o maior santeiro barroco do estado de Goiás. E ele trouxe a imagem, que é a imagem tradicional, e aí essa romaria iniciou a partir daí, com essa imagem. Constantino, quando vai buscar o medalhão restaurado, ele não tem dinheiro para isso. Então, assim, o que ele faz? Como ele fala assim, eu quero levar a imagenzinha, mas eu não tenho dinheiro. Então, ele deixa o seu cavalo, né? Porque as viagens, nessa época, eram feitas a cavalo. Então, ele deixa o seu cavalo como pagamento e ele vem de Pirinópolis até Trindade a pé. Então, assim, é a primeira grande procissão, né? Essa imagem original do Divino Pai Eterno fica guardada no Santuário Basílica, assim como o próprio medalhão, que só foi exposto uma vez, no dia 5 de julho de 2020, devido ao jubileu de 180 anos de devoção, quando os romeiros puderam rezar e se manter em comunhão. O medalhão mostra que na pequenez, na humildade, o Pai Eterno manifestou sua misericórdia. O medalhão tão sensível que está sob nossos cuidados, né? Esse desde 1840, veja que nós estamos celebrando 183 anos de história, está sob os nossos cuidados e é nessa singeleza que Deus revela a grandeza do seu amor e alcança os corações de milhares de pessoas que todos os dias, todos os anos recorrem à Trindade para agradecer ao Pai Eterno o dom da vida. A construção do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno foi necessária devido ao grande número de romeiros que começaram a visitar a Igreja Matriz para louvar e agradecer ao Pai Eterno. Essa é a história por trás do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que agora nós vamos conferir. Muitas romarias, vindas principalmente da região centro-oeste, vinham até a Igreja Matriz de Trindade, capital da fé de Goiás, para louvar e agradecer ao Divino Pai Eterno as bênçãos recebidas. Porém, o espaço não mais suportava tantos romeiros, e então surgiu a ideia de construir um novo templo santo, com uma maior estrutura para acolher os devotos. Em 1943, o bispo de Goiás, São Emanuel, ele teve uma ideia, né, para comemorar o centenário do achado do medalhão. Ele pensou e fez, né, a inauguração da pedra fundamental da nova igreja, lá no Morro das Almas, onde que é o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Mas a obra não começou imediatamente. O sonho de se ter um novo santuário demorou anos, diante das muitas dificuldades encontradas pelo caminho. Só para se ter uma ideia, em 1955, 12 anos depois da iniciativa de Dom Emanuel, arcebispo de Goiás, a obra ainda não havia saído dos alicerces. 2 anos depois, em 1957, com a criação e instalação da Arquidiocese de Goiânia, Dom Fernando Gomes dos Santos apresentou um projeto para a construção. E a partir de 1974, as novenas e a festa do Divino Pai Eterno já eram realizadas no local. Em 1994 já estava, né, construída e já estava pronta, né, para acolher a romaria lá no novo santuário, na nova igreja. E aí passou para lá, né? Então, assim, temos lá no Santuário Basílica e aqui no Santuário Matriz, né? As duas grandes igrejas dedicadas ao Divino Pai Eterno. O término foi agora recente, sabemos o quanto demorou essa construção, porque também houve muitas realidades empregadas, as pessoas participaram dessa construção com as suas ajudas, com as suas doações. Porque o espaço mais acolhedor, ele faz com que, de fato, as pessoas se sintam mais próximo de Deus.
A matriz, ela tem o seu lugar de destaque, é um lugar de acolhida. Se você vai na matriz, é aquele lugar da intimidade. Você chega aqui no Santuário Basílica, esse lugar tanto maior, né? Veja com tantos espaços e estruturas aqui do subsolo e aqui mesmo dentro da Basílica para acolher as pessoas. Com uma igreja maior, a devoção ganhou ainda mais força. E esse Templo Santo ganhou o reconhecimento de Casa do Pai. A grande obra desse santuário, quem coordenou foi o padre Vicente André. Eu acho muito importante a gente lembrar dessas pessoas, porque são pessoas que marcaram realmente a história de cada momento que a Sora vai acontecendo. E ele teve a coragem de ressignificar esse templo sagrado. Naquele momento, as colunas que nós estamos aqui no presbitério, que nós estamos vendo, eram diferentes, elas eram largas, impedia a visão de quem estava no presbitério, aqui nos lugares, nos bancos, e teve a coragem de ancorar, segurar essa parte toda aqui, essa estrutura do telhado, para poder reconstruir todas as sapatas lá embaixo, essas colunas, e junto com isso a parte artística, que são esses vitrais maravilhosos. A iconografia na igreja, ela é fundamental, como já disse, todos os espaços eles precisam realmente ser pensados para levar a pessoa a materializar um sentimento, uma realidade, uma entrega, um pertencimento a Deus. Em 4 de abril de 2006, o então Papa Bento XVI atendeu a um pedido do então arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, e concedeu o título de Basílica Menor ao santuário. Dom Washington viu a necessidade de que o santuário pudesse receber um título honorífico, dada a sua relevância, o seu significado no contexto da Igreja no Brasil. Até então, éramos um santuário que não havia a invocação ou a representação da imagem repetida em outros lugares do mundo. Se observarmos essa realidade, digamos, que não se iguala com outros lugares de culto, o Santuário do Divino Pai Eterno tinha toda uma especificidade que fez com que ele fosse reconhecido como digno de receber o título de basílica. Pela magnitude da obra, né, o Santuário Basílica é um lugar grande, é um lugar espaçoso e é um lugar que os fiéis consagraram como sendo o local da celebração da sua romaria, da sua fé, onde eles buscam ir para se encontrar com Deus. A instalação da Sacrossanta Basílica aconteceu em 18 de novembro do mesmo ano e se tornou a única no mundo dedicada ao Divino Pai Eterno. Encaminhamos para Roma um grande questionário, onde tínhamos muitos detalhes, desde o pé direito da igreja, a planta que foi construída, o tamanho do presbitério, do altar, as dimensões da imagem, as movimentações de romarias ao longo do ano. Tudo isso foi colocado nesse longo relatório. Relatório que foi apresentado à Sagrada Congregação para o culto divino e disciplina dos sacramentos. Enviamos, na época o padre esteve lá com o arcebispo para entregar pessoalmente a documentação e em abril recebemos então o documento que concedia ao Santuário do Divino Pai Eterno o título honorífico de Basílica Menor. Isso em abril. Então, de abril até novembro, fizemos toda uma preparação para que o título fosse apresentado aos fiéis e a basílica pudesse ser instalada pelo arcebispo. Com o passar dos anos, principalmente a partir das transmissões televisivas, a devoção ao Divino Pai Eterno tem ganhado cada vez mais o mundo. O Santuário Basílica é um pedacinho do céu no coração do Brasil. Espaço acolhedor, onde Deus se revela na vida de cada cristão. Lugar sagrado, que Jesus manifesta por nós o seu amor misericordioso. E as pessoas se emocionam e têm condições de participar e dizer, nós contribuímos, nós fizemos parte. Esse espaço ele é tão significativo porque ele é carregado da nossa história, ele traz acontecimentos assim, da sua iconografia, da sua estrutura, que mostra realmente ao devoto do Pai Eterno, ao fiel que vem e participa, essa história, fazendo valer todos aqueles que fizeram esse caminho.
Não saia daí, vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco eu estou de volta. Ficou mais fácil dedicar tempo e devoção ao Divino Pai Eterno. Baixe gratuitamente o aplicativo do Pai Eterno para smartphone e tablet. E tenha com você conteúdos exclusivos do Pai Eterno 24 horas por dia. Nele você pode acompanhar as novenas do Filhos do Pai Eterno, do Perpétuo Socorro e ao Sagrado Coração de Jesus, além do Santo Terço. Basta clicar no ícone Novenas e escolher o programa e qual edição deseja assistir. Fique conectado com o Pai Eterno a qualquer hora, em qualquer lugar. O Portal da Fé é um convite espiritual para os devotos chegarem na cidade de Trindade e fazer suas orações e agradecimentos. Esse é o primeiro contato dos romeiros com a capital da fé. Percorrer 16 quilômetros para chegar até o trevo de Trindade, capital da fé de Goiás, é a tradição de muitos romeiros que saem a pé de Goiânia para cumprir uma promessa depois de receber uma grande graça. A entrada principal da cidade já é um convite espiritual ao devoto que pode se colocar diante da imagem do Divino Pai Eterno e fazer aqui suas orações e agradecimentos. O local é conhecido como Portal da Fé. E é difícil não se emocionar, pois é o primeiro contato do romeiro com a terra do Pai Eterno. O Portal da Fé, ele remete naturalmente ao ressuscitado que é Jesus, né? Então, ao romeiro, ao adentrar a cidade de Trindade, passando pelo Portal da Fé, já entra no mistério que se vive aqui em Trindade a partir da devoção ao Divino Pai Eterno, né? Então, ele tem todo este caráter, não é, já introdutório dentro do mistério da Santíssima Trindade. Uma vez que Jesus, ao ser ressuscitado, não é, então ele volta para o Pai e em Trindade nós vivemos toda essa mística da espiritualidade da Santíssima Trindade. Então o portal tem essa importância muito grande porque já recebe o romeiro e já apresenta ao romeiro aquilo que ele vai viver aqui ou que se vive aqui em Trindade diariamente. Muitos fazem questão de registrar esse momento, já que é o primeiro contato com a terra do Pai Eterno. Todo símbolo sagrado ele já remete aquele que o contempla, que o visualiza, ao sagrado, ao mistério, não é? O portal ele tem essa característica também. O romeiro, quando sai da sua casa, já sai espiritualmente preparado. E ao chegar no Portal da Fé, fazer a sua oração, fazer a sua contemplação, então automaticamente que aquele símbolo sagrado que é o Portal da Fé já vai levar o romeiro ao encontro daquilo que ele vem buscar aqui em Trindade, né? Seu encontro com Deus, através da oração, seu encontro também com os irmãos, seja ele vindo peregrinando sozinho, com a sua família ou com a sua romaria. A partir daí, os peregrinos seguem até o Santuário Basílica, percorrendo mais 1 quilômetro. E essa caminhada até lá também fortalece o espiritual, já que todo o trajeto é marcado por várias imagens que ficam expostas como referência para a oração. Cada uma delas tem um sentido especial. A primeira é Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, já que os missionários redentoristas tornaram essa devoção conhecida em todo o mundo. Seguida pela imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, e Santa Luzia, protetora da visão. Tem também as imagens de São Sebastião, São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Abadia. O percurso chega ao fim com Santo Afonso Maria de Ligório, fundador da Congregação do Santíssimo Redentor, sinalizando que a caminhada está chegando ao fim. A casa do Pai está próxima, e ao chegar ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, a emoção toma conta, pois significa que mais uma promessa foi cumprida pela graça de Deus. O que muita gente não sabe é que a caminhada é apenas o primeiro passo de uma romaria completa. Após esse momento de penitência, é preciso participar de 2 sacramentos, a confissão e a Eucaristia, para assim se consagrar completamente ao Divino Pai Eterno.
Os romeiros que chegam ao Santuário Basílica possuem muitas oportunidades de intensificação da fé ao Divino Pai Eterno. Vamos conferir sobre a visita dos devotos ao Santíssimo e a imagem da fita do beijamento. Ao chegar ao Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, um dos lugares onde é muito importante passar e parar é a Capela do Santíssimo Sacramento, em que os romeiros encontram a paz e se aproximam ainda mais do Pai. É aqui que ficam guardados o corpo e sangue de Jesus, local sagrado, em que os fiéis, com muita oração e devoção, em um verdadeiro gesto de respeito e adoração, reverenciam a Deus, seu Filho Jesus. Ela fica próxima do altar e exatamente ao lado da rampa que dá acesso à imagem do Divino Pai Eterno, que fica no fundo da Basílica. Outro local de visitação que os devotos fazem fila para passar. A visita à imagem é muito importante para muitos romeiros, que só consideram cumprida a sua caminhada de fé ao passarem por lá e fazerem orações. Além do Santuário Basílica, os devotos podem visitar a imagem do Pai Eterno na Igreja Matriz. Por lá começou essa tradição. A imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria representa a devoção ao Divino Pai Eterno. É o culto central da Igreja. Jesus rezou sempre ao Pai. Jesus se voltou sempre para o Pai. Ele veio em nome do Pai. Ele falou em nome do Pai e ele realizou milagres pelo poder do Pai. Ele fez curas e ressuscitou também pelo poder do Pai. Daí então a centralidade da imagem, representando de alguma forma o nosso Deus, o Pai de todos. Passar pela Igreja Velha durante um tempo foi uma realidade de longe a mais importante de se fazer, porque chegava no domingo da festa, eram quilômetros de fila para passar na fita do beijamento da Igreja Matriz. Além do Divino Pai Eterno, outras imagens ficam expostas no Santuário Basílica, como referência para a oração. Cada uma delas tem um sentido especial para estar na casa do Pai. Os ícones fazem parte da simbologia do catolicismo e servem como um instrumento de evangelização. Por isso, os devotos que visitam o Templo Santo podem se colocar diante de cada uma das imagens para rezar e pedir a intercessão dos santos. Um deles é o ícone de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que está em destaque atrás do presbitério, na Basílica, devoção que se propagou com os missionários redentoristas. Tem ainda o Cristo crucificado, que nos remete à redenção da humanidade, o símbolo da entrega que Jesus fez por todos. É possível ainda encontrar a imagem de Santo Afonso Maria de Ligório, santo fundador e protetor da Congregação do Santíssimo Redentor, que desde 1894 cuida do Santuário de Trindade, por isso é natural que o santo tenha destaque nessa igreja. É possível encontrar também São Pedro, escolhido por Jesus para ser a pedra sob a qual a igreja foi construída. São Paulo, que não foi um discípulo direto de Jesus, mas se tornou apóstolo dos povos pagãos. Também São Geraldo, um santo muito humilde, que lutou bastante para seguir na vida religiosa. São José, que merece destaque por ter sido esposo de Maria e depois eleito patrono da Igreja Católica, e Santa Teresinha do Menino Jesus, uma santa moderna, que se tornou muito popular após sua canonização. Todos os espaços eles precisam realmente ser pensados para levar a pessoa a materializar um sentimento, uma realidade, uma entrega, um pertencimento a Deus. Então, quando ela está diante da imagem de São José, leva a entender uma história tão forte, tão bonita de São José, que contribuiu para a história da salvação, esteve ligado com Maria e fez um caminho tão forte quando ela está diante da imagem de Santa Teresinha, que também está aqui com a gente nesse santuário, marca a história de acontecimento de pessoas que tiveram condições de doar a vida, que entregaram-se pelo Evangelho, como eu, como cada um, somos chamados a fazer esse mesmo movimento. Então, tudo que tem aqui, os vitrais, as imagens, né, toda a estrutura aqui preparada, é justamente para trazer à pessoa esse sentimento. Puxa, eu sou parte, eu consigo fazer esse caminho, Deus me ama
e eu sou chamado a externalizar esse amor no serviço e na gratuidade. Há mais de 180 anos, temos a tradição de louvar a Santíssima Trindade todos os dias, mas durante a Romaria fazemos isso de forma mais intensa e profunda. E agora eu te convido a saber como é pensado os temas da Romaria. Todos os anos, os organizadores da Romaria do Divino Pai Eterno escolhem com muito carinho e dedicação um tema para representar a festa. Por meio das orações e momentos de reflexão, os romeiros sentem, de fato, a presença de Deus. Então, o tema da Romaria deste ano é o Pai Eterno nos chama e envia. A procissão da penitência já nos ajuda a perceber esse chamado e que a gente precisa estar sempre disponível para servir, para se colocar a caminho com Jesus. Então, em todos os momentos do dia a dia, nós somos chamados a escutar esse chamado. O Pai Eterno que nos chama e já se colocar de pé, de prontidão, a caminhar com Ele. O tema escolhido é uma oportunidade feliz de entender o chamado de Deus em nosso coração. O Pai Eterno nos chama à vida, nos chama à família, nos chama ao mundo para ser instrumento do amor e da paz. Então o tema vocacional deste ano, ele quer realmente despertar cada devoto do Pai Eterno, cada romeiro do Pai Eterno, a esta grande missão que o Pai Eterno nos deu. Então, fortalecer a sua missão. Para que o tema seja escolhido, há todo um planejamento. Porque tudo que nós preparamos para a Romaria está completamente ligado a essa estrutura da arquidiocese. Então, por que não trabalhar o tema da vocação? Primeiro, estaríamos linkados com o ano vocacional, que é o terceiro ano vocacional que a CNBB propõe, a Igreja do Brasil celebra. E segundo, é um tema tão forte, tão importante, tão fundamental, porque quando falamos de vocação, eu não estou falando apenas da vocação sacerdotal, da vocação religiosa, seja masculina ou feminina, estou falando da vocação à vida humana. Nós estamos falando da vocação de sermos pessoas. E a nossa primeira vocação é de sermos filhos amados do Divino Pai Eterno. Filhos e filhas amadas do Pai Eterno. Essa é a nossa primeira vocação. Irmãos, somos irmãos uns dos outros. Então essa relação nos faz entender o caminho de que forma que eu posso ser irmão, de que forma que eu posso ser serviço, a partir das minhas expertises, do meu conhecimento, do meu dom, colocando o meu dom a serviço como professor, como médico, como gari, como profissional liberal, como sacerdote, como religiosa, colocar a serviço o meu dom. Então o tema vocacional, ele chama a atenção da pessoa humana, de cada um de nós, acerca dessa realidade que eu posso oferecer. Por isso a necessidade de abrir o nosso coração para esse chamado durante a Romaria do Divino Pai Eterno. Se olharmos o itinerário dos 10 dias, os 10 dias da novena que aqui teremos, passo a passo, vamos ver este caminho, a vocação à vida humana, a vocação a ser igreja, a vocação à vida religiosa, a vocação daquilo que realmente é a vocação, como dom. Deus nos oportunizou vida, Deus nos deu a capacidade, Deus nos deu inteligência. A pessoa humana usa dessa realidade para o seu conhecimento, para crescer em sabedoria, entendimento e poder ser alguém para alguém. Então o tema vocacional, ele nos convida muito mais a essa colegialidade, numa igreja em saída, numa igreja em movimento, numa igreja que vive a sinodalidade. Vamos celebrar esses 10 dias com muita intensidade. O temário, ele é maravilhoso, cada dia teremos uma reflexão muito consistente, muito forte, com temas muito importantes e muito atuais. É o que iremos celebrar e é o que vamos com a sua presença aqui para ressignificar ainda mais a nossa presença no coração do Pai Eterno e do Pai Eterno para o mundo e para as pessoas. O tríduo é a preparação
para o dia da grande festa que acontece no último domingo. Neste ano, será no dia 2 de julho. Vamos saber mais na reportagem. Ao entrar na reta final, os romeiros vivenciam o Tríduo da Romaria, nos últimos 3 dias que antecedem a grande festa no domingo. Neste ano, será a partir desta quinta-feira, 29 de junho. Os 3 últimos dias dessa novena, já se aproximando da grande festa, que é o primeiro domingo do mês de julho, esse ano no dia 2 de julho, o coração parece que vai ainda com muita expectativa, com muita alegria, para celebrar a grande festa do Divino Pai Eterno. Então, é uma reflexão que são os 10 dias da Romaria, mas que de uma forma especial, por já se aproximar o grande dia da festa, temos o tríduo da Romaria. Vamos descobrir agora, com mais detalhes, a programação especial das celebrações desses 3 dias, com horários específicos até na madrugada. Na quinta-feira, nós temos a Romaria dos Carros de Bois, pela manhã, 7h30 da manhã, que passa lá na porta da Igreja Matriz e vai até o Carreiródromo. Também a Romaria dos Cavaleiros, Muladeiros, que também passam ali naquele momento, na quinta-feira, é algo que é a tradição e também é patrimônio cultural aqui de Trindade, então é um momento muito forte para os romeiros. Na sexta-feira também um dia especial, que é o dia dedicado à Vila São Cotolengo, então em todas as celebrações nós vamos ter o testemunho dessa obra tão importante para todos nós, que é a Vila São Cotolengo. No sábado, uma missa também bem esperada é a missa dos carreiros, então é uma missa que toca muito o coração destes romeiros que vêm caminhando aqui para a Trindade, que vem de carro de bois, são quase 500 carros de bois da Romaria. Então é um momento também muito bonito. A participação das pessoas no tríduo é ainda mais intensa que nos outros dias da festa, desde a ida dos devotos a pé para a capital da fé até a chegada no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. O tríduo todo, nós temos as missas da madrugada, meia-noite, às 2, às 4, porque o fluxo de pessoas vindo a pé de Goiânia para a Trindade, você quase não vê mais espaço ali na Romaria. É um fluxo contínuo, desde lá da saída de Goiânia até aqui o santuário. Então é um momento muito bonito, pois já se aproxima o grande dia da festa ao Divino Pai Eterno, que culmina nesse grande domingo, o grande dia, o dia 2 de julho, momento de nosso louvor maior ao nosso querido Deus e Divino Pai Eterno. O Tríduo da Romaria é um momento de grande devoção e intimidade com o Altíssimo. Nele, assim como em todos os 10 dias, somos chamados a viver a fé e a meditar na bela mensagem deste ano, que é o Pai Eterno nos chama e nos envia. Durante não só o tríduo, mas durante toda a festa esse ano, a reflexão é esse chamado do tema deste ano, o Pai Eterno nos chama e nos envia. Então é um conjunto de 10 dias de reflexão para a grande festa que vai nos lembrar disso, que somos o povo de Deus, que Ele nos chamou e que Ele deseja enviar para a missão. Para a missão, para o trabalho missionário nas paróquias, nas comunidades, nas nossas cidades. Então é um momento muito bonito de envio. Vai ser um grande envio de todos os missionários e missionárias. Eu me despeço de você e te convido a participar da Romaria 2023, que segue até o dia 2 de julho. Até a próxima semana!